Então, quando existe falha da maternagem, pode ser, falha do pai, dessa função, não do pai biológico, mas da função, a criança, como eu estava mencionando, ela pode responder negativamente, indo para um outro campo que é diferente das estruturas que a gente estuda com mais frequência, que é a neurose, a psicose, ela pode entrar, então, no campo da perversão. E quando eu falo de estrutura, significa que é algo que faz parte da psique daquela pessoa. Na psicanálise, a gente usa muito o termo estrutura, que é diferente, muitas vezes, de comportamento, mas elas estão conectadas, ok? Então, existe alguns elementos estruturais para entender uma personalidade perversa, uma estrutura perversa. Já vou fazer aqui um gancho, mas o psicopata, o sociopata, ele tem a ver com a perversão? Sim, só que quando a gente fala de termo perversão, é um termo da psicanálise. Fica claro? Quando a gente fala de sociopata e psicopata, é um termo da psiquiatria e da psicologia. E não significa que o sociopata e o psicopata têm estrutura perversa. São contextos diferentes. Então, vocês vão perceber que a estrutura perversa, que no jargão popular muita gente confunde com sociopata, psicopata, eu já deixo claro, né, que existe aqui, por questões teóricas, uma certa distinção. E digo mais, por ser uma estrutura, todas as pessoas podem ter elementos nessa estrutura de perversão. E quem fala de estrutura na psicanálise? O Lacan, ok? Mas foi ele que começou a falar de perversão? Não. E lá no início, Freud também já descrevia a perversão como um destino da pulsão. Só que é o inverso da neurose. Essa pulsão, para quem vai estudar, está começando, é esse impulso que nos motiva, que nos movimenta. Ele chama, então, de pulsão, que também tem um destino. Então, Freud foi um dos primeiros a falar da perversão, associando, então, a perversão com pulsões sexuais, com pulsões em que o objeto de destino é invertido. Por isso que, se vocês forem pesquisar a palavra perversão, vocês podem encontrar a origem da palavra assim, pervertere, que significa avesso ao pai. Só que esse pai, de novo, é uma metáfora. Então, quando a gente falar de estrutura perversa, nós vamos começar aqui a entender que, pelo viés do Freud, está muito ligado, inicialmente, a contextos sexuais. Então, a perversão está muito ligada com o contexto da sexualidade, porque o Freud ele estudou como que se desenvolve a sexualidade do indivíduo desde quando nasce até chegar na fase adulta, como que percorre a sexualidade na psique. Então, os estudos da sexualidade, ele aborda essas questões e ele percebe que a estrutura perversa faz parte do indivíduo. Quando ele fala que o perverso é o negativo da neurose, significa que existe aqui elementos dessa pulsão que, para o neurótico, foi e chegou num limite, para o perverso, ele ultrapassa esses limites. Então, vejam que mesmo o neurótico, o psicótico, ele pode ter traços de perversão, só que o neurótico, ele vai conduzir essa estrutura, ele vai movimentar essa estrutura diferente do próprio perverso. Então, aqui nós temos, né, uma questão muito interessante que a gente começa, então, a entender alguns elementos centrais estruturais que são importantes para entender esses tipos de comportamento depois lá na frente. Então, se o neurótico, ele recalca os seus desejos, as suas pulsões são inibidas, são recalcadas, para o perverso, ele sabe que existe a lei, eu já falo sobre essa lei, existe aqui normas, regras e procedimento, então existe aqui algo que inibe o desejo do ser humano, o neurótico ele para aqui, o perverso, sabendo disso, ele vai transgredir e vai provar para si mesmo que ele é capaz. Então, é o que o Freud descobre, que
Aí ele chama, né, que a perversão é o contrário, é o negativo da neurose. Porque na neurose, então, repetindo, na neurose existe pulsões perversas que são recalcadas. Os desejos são recalcados. Só que todas essas pulsões recalcadas, elas podem retornar em forma de sintoma. Só que na perversão, ele nega. E ele nega porque ele sabe que existe algo que não pode fazer, vai lá e faz. Do que eu estou falando aqui? De um complexo que nós chamamos de castração. Tudo isso é uma metáfora. O complexo de castração, nós podemos entender que é todo tipo de limites que aquela criança tem. Não pode ser uma castração que vai inibir o desejo daquela criança naquele momento. Percebem como é importante as figuras parentais para organizar a estrutura psíquica do indivíduo? Sabendo que existe norma, sabendo que existe leis, regras, o indivíduo, quando se instala no campo da perversão, ele transgride. E nessa transgressão, é evidente que está permeando o contexto da sexualidade, porque a criança está se desenvolvendo. E o Freud, então, começa a falar sobre essas questões, inclusive da perversão, associando principalmente com o desenvolvimento da sexualidade, o complexo de Édipo e o complexo de castração. Todas essas palavras depois fica claro para quem vai prosseguir nos estudos. Então, nós temos aqui um elemento muito importante para entender as estruturas pelo viés da psicanálise, o complexo de Édipo. Para nós, o complexo de Édipo é o eixo central de todas as estruturas. É o ponto de ancoramento, como está escrito ali. Se é o ponto de ancoramento, é o ponto onde, se o sujeito, se o indivíduo vai aceitar as regras, ele está inibindo o seu desejo, então ele se instala na estrutura neurótica. Se o indivíduo ele não tem a compreensão por N outros fatores, ele então vai ter aqui uma distorção do que é o mundo dele e o mundo aqui fora, a realidade externa. Então, ele está instaurado no campo da psicose. Se o ponto de ancoragem edipiano, que é a passagem que toda criança, né, passa por esse processo, chega no final, que é o complexo de castração. Essa criança, ela percebe que, e ela responde a essas falhas, como eu mencionei no começo, ela então pode permear o campo e a estrutura perversa. Outro ponto importante, perverso é uma estrutura, não é o ato de perversidade, ok? Então, são questões que nós vamos destrinchar aqui para falar sobre isso. Muito bem. Então, nós temos aqui questões que nos levam, né, a essa compreensão. E o ponto de ancoragem é entender o complexo de Édipo. Então, o que acontece nesse complexo de Édipo? Então, existe aqui uma situação que a criança entra no campo do imaginário da criança, permeia o campo da função paterna e permeia o campo dos excessos, porque a criança, dependendo dessa ancoragem, ela inibe os seus desejos, inibe os seus excessos, então ele aceita as regras, as normas, mas depende muito da função paterna. A função que eu estou mencionando não está ligado com a figura do pai. É aquilo que se exerce na psique do indivíduo, aquilo que se estrutura na psique do indivíduo. Como eu falei antes de iniciar a gravação, a gente já falou da perversão, acho que hoje é a terceira vez que a gente fala da perversão, e sempre tem um elemento a mais para mencionar. O que acontece nessa ancoragem? A criança, ela percebe que ela é o desejo da mãe, e por ser o desejo da mãe, ela aparece como um rival do pai, o rival paterno, o pai é o rival. Então, porque a criança está muito conectado com a mãe desde o nascimento, mas de repente aparece um terceiro na relação. Está muito ligado com o complexo de Édipo, tudo isso. E esta pessoa que aparece, de repente, que é o terceiro elemento da relação, que é o pai, ele exerce uma função universal, esta função universal, que interdita
proíbe ou autoriza o desejo dessa criança em relação, inicialmente, à mãe, em relação às outras pulsões que se manifestam. Então, quer dizer que o pai, quando aparece e exerce a função universal de proibir o incesto, porque está muito ligado com o mito do Édipo, é uma lei universal, esta figura representada pelo pai, mas ele exerce, então, esta função que vai castrar, é uma metáfora, o desejo dessa criança, colocando a criança no seu devido lugar. Aí ele aceita essa estrutura, ele aceita, né, essa norma instalada universalmente, ele aceita que não pode, ele aceita que tem regras que tem que obedecer, que então aquela criança se estrutura numa outra condição diferente do perverso. Quer dizer, que esta função exercida, né, pelo pai biológico, mas a função universal remete a criança automaticamente à castração. E é no mesmo momento, segundo Freud, a criança começa a perceber a diferença sexual. Menino tem pipi, ele percebe que menina, inclusive a mãe, não tem pipi. Então, quer dizer que aí começa a ter uma organização na psique da criança. E o pai biológico, exercendo essa função, é que vai realmente interditar. Então, interditar significa proibir, inibir, cortar o laço com a mãe, o laço simbiótico. É o pai que deve fazer isso, na sua função. Então, esta passagem do Édipo é uma passagem que passa pelo complexo edipiano, é ancorado desta forma, e a criança, então, ela vai ter 3 registros importantes na psicanálise. Ou ela se instala, ela sai da psicose e se instala na neurose, ou ela, sabendo disso, que existe essa interdição, essa criança pode responder a essa castração com indiferença, se instalando, então, no campo da perversão. Então, essa travessia, essa passagem, precisa, então, primeiro, reconhecer que o pai exerce uma função e que a mãe que deseja, né, o filho, ele tem que perceber que ele não é o substituto do pai. Por isso que eu falei para vocês, a criança fica no seu devido lugar. É mãe, pai e filho. Não é mãe, filho no meio e pai. Então, percebem que existe aqui uma estrutura importantíssima. Então, quando o indivíduo ele entra nessa estrutura perversa, é porque esta função paterna, que deveria interditar ou autorizar o desejo da criança, teve falhas. Por isso que eu coloco ali para vocês no título, o pai é complacente. E eu já vou mostrar exemplos para vocês, como que isso acontece. Porque a mãe, então, ela se torna fálica. Falo é uma metáfora que nós usamos na psicanálise para dizer que quem é que tem o poder sobre o outro. Não estamos falando aqui do órgão fálico, estamos falando de quem exerce uma função importante. Então, a origem da perversão, segundo Lacan, que é uma das escolas da psicanálise, que vocês vão ver isso mais para frente, mas é interessante para já ir entendendo que existe uma cumplicidade erótica aqui entre a mãe e a criança. Não no sentido da conotação do ato sexual em si, mas existe uma sedução, existe ali uma ligação muito forte, existe a questão da confidência, né, daquela complacência que é muito silenciosa. Então, a mãe está muito conectada com o filho desde o nascimento, é claro, mas o pai ele precisa fazer este corte, rompendo esses laços simbióticos, como eu mencionei, com a sua mãe. Só que se o pai for complacente, o que é ser complacente? O pai está autorizando a mãe permanecer com o falo, permanecer com autoridade, permanecer, então, com a função que é o que manda, é o que delega. Então, quer dizer que o pai complacente, ele está deixando de exercer a sua função, passando, então, essa função para a mãe. Aí começa algumas complicações. A mãe, ao mesmo tempo conectada com este filho, ao mesmo tempo tem questões de sedução, mas não sedução do ato sexual, mas sedução do cuidado, de tocar, de pele, daquela conversa, daquilo que
A criança começa a ter como uma imagem, começa a entender os laços, começa a entender o mundo externo. Essa mãe, ela começa, então, a ser o porta-voz da lei, que deveria ser o pai. Então, quer dizer que a mãe sendo fálica, não existe a mediação paterna, não existe a mediação dessa função paterna. Inclusive, vai permitir que a criança fantasie que a mãe é toda poderosa. Não apenas carente dele, que a criança passa a ser um objeto de desejo da mãe, mas a mãe, então, toda poderosa, é o que nós chamamos de mãe fálica. E isso é diferente do que acontece com a psicose, porque esta condição de entender e de interditar, ou seja, a lei, é o pai que deveria fazer isso, na psicose isso não acontece, porque o psicótico ele não compreende isso, mas isso é uma outra conversa. Hoje nós vamos falar da perversão. Só que na estrutura perversa existe a lei, ela é mantida, só que aqui acontece uma ambiguidade, porque deveria ser o pai, mas quem exerce essa função da palavra, né, da ordem, é a mãe. Então quer dizer que nesta condição em que a criança entra na estrutura perversa, a função do pai, que deveria ser simbólica e organizar a psique da criança, se torna nula, se torna complacente, neutralizado pela mãe que tem autoridade. Existe a lei universal, mas não exerce a função da falta, a função do desejo que tem que ser interrompido. Tudo bem até aqui? Então a mãe fálica, por um lado, ela não reconhece essa falta. Ela coloca, então, o filho num pedestal, num objeto de completude, porque a mãe, não reconhecendo a falta, então vejam, aqui nós já entendemos que a estrutura psicológica da mãe também tem falhas, coloca, então, seu filho num pedestal para ser o objeto de desejo da própria mãe. Lembre-se, não no sentido sexual, mas no sentido de completude. Aquele filho me basta, aquele filho ela vê como um parceiro, como um confidente, como eu mencionei para vocês, ocupando o lugar que deveria ser de um adulto. Ocupando, então, o lugar daquele que deveria ser o pai na sua função. Então, quer dizer que o que deveria ser mediado por um adulto, e geralmente é o companheiro, é o marido, mas este marido, esse companheiro é complacente, esse pai é complacente, aceita tudo, então o filho passa a exercer uma função ali muito importante, porque ele foi colocado num lugar de conexão muito forte com esta mãe. Em outras palavras, o filho é tudo para essa mãe, é o que eu mencionei. Esse filho me basta, não preciso de mais nada. E se me basta em não deixar espaço, não vai ter abertura para outras relações. Não vai ter abertura para que essa criança se torne autônoma. Tá fusionado, tá conectado, tá realmente muito ligado simbioticamente com a mãe. Então, quer dizer, nesta condição que a mãe, psicologicamente, também começa a colocar o seu filho neste lugar, simbolicamente, ela está seduzindo o seu filho, autorizando fazer tudo o que ele quer, respondendo às suas demandas de forma que tudo que essa criança pede, tudo que essa criança faz, a mãe encoraja ele fazer como se fosse capaz de tudo que ele deseja ser atendido. Vejam só a importância desta situação, não é? A Aline escreve algo dizendo, né, que conhece muitas mães que colocam o filho na frente do parceiro para não ter contato com o marido. Vejam, é o que acontece na prática. Eu conheço pessoas que o marido dorme no sofá, o filho dorme na cama com a mãe. Está certo isso? É claro que está errado. Então é o que eu estou mencionando para vocês. Existe aqui um pai agora complacente que aceita tudo. A mãe, então, tem autoridade sobre ele e sobre o filho. E o filho vê a mãe realmente como, né, aquela que exerce a autoridade, que deveria ser o pai. Olha como é importante isso. Então, quando o pai é complacente, ele não exerce
a função de interditar o desejo dessa criança. E esta mediação passa pela mãe. A mãe é que faz isso, pelas palavras que ela vai proferir. Exemplo, um pai evita conflito ali com a mãe, com o próprio filho, e para evitar conflitos, não coloca limite nessa criança. Então, se o pai não coloca limite nessa criança, já comecem a entender que essa criança tudo pode, autorizado pela mãe, que é fálica. Então, se essa criança começa a perceber que o pai é complacente, o pai tudo tem que ser pelo viés da mãe, a mãe conectada com o filho, que ela, por si só, já entende que o filho pode tudo, colocou o filho naquele pedestal, olha como que começa uma estrutura diferente. Então, o pai sabe que está errado, o pai faz vista grossa, o pai sabe que o lugar dele não é dormir no sofá, mas esta mãe tem poder sobre a palavra do pai. Então, quer dizer que o pai faz vista grossa diante dessa relação fusional mãe e filho. E não intervém, não interdita, não proíbe. E assim começa a marca de uma separação necessária. O pai é nulo nesta função. Então, o pai se coloca aqui, de forma complacente, numa situação secundária, quase ausente. Ele está ali, mas não exerce nenhuma função. Então, quer dizer que o filho começa a ver aquele pai como realmente é, sem finalidade nenhuma. E então o filho se funde, né? Essa fusão simbiótica cada vez mais com a própria mãe. E o que é mais interessante, lembram da série Adolescentes? Já assistiram a série Adolescentes? Você vê justamente isso que eu estou falando. Aquele pai não entende por que aquilo aconteceu. Não aceita, não consegue perceber. Os pais não veem aonde está, né, a situação que houve falhas, porque não compreende de fato isso. As funções estão invertidas, são nulas. Então, nós não podemos também culpar os pais por causa disso, porque eles não compreendem. Quando a gente fala aqui de questões de perversão, perversidade, envolve questões morais, envolve outras situações que, diante desta falha da mãe fálica, que vocês mais ou menos entenderam hoje, e aquela função nula daquele pai que deveria exercer uma função de interdição. São falhas que começam a favorecer uma lógica de uma estrutura perversa. A mãe se torna, então, toda poderosa, a mãe não tem falhas no sentido, na percepção da criança, ela, na sua completude, autoriza, e acha bonito às vezes, né? Autoriza o filho a fazer de tudo. O pai nulo sustenta essa função nula, não exerce a função de instaurar a lei. Esta lei é uma metáfora para a gente entender que existe uma lei de interdição, que a criança não pode fazer tudo, se deixar realmente ele entra para o campo da perversão. Lembrando mais uma vez, o que eu estou falando aqui, uma estrutura não é maldade, é uma estrutura em que essa criança percebe que existe a lei, existe regra, mas ele transgride. Não necessariamente ele vai ser mal por causa disso, ok? É importante também deixar muito claro isso. E então quer dizer que essa estrutura que eu estou mencionando pode existir em todas as pessoas, só que algumas não dão vazão ao seu desejo. Elas param porque sabem que existem regras e limites. A estrutura neurótica prevalece sobre a perversa. Então o perfil estrutural do perverso é regido por esta lei do desejo. Então, quer dizer que esta lei do desejo substitui a lei instaurada pelo pai. Então, entende-se que a lei do desejo, aquilo que eu quero, eu vou fazer de tudo para conseguir. É aquela criança que desde cedo nunca teve limites. Ela faz. E aí se torna adolescente, vai lá e faz. Ele quer provar para ele mesmo que é capaz de fazer, a mãe apoiando sempre. É só vocês observarem várias situações que nós presenciamos. Os pais não estavam protegendo os seus filhinhos queridos? Então, vejam, é uma situação de omissão. Então, quer dizer que aquilo que a criança quer, aquilo que ela deseja, é mais forte daquilo que é instaurado pela lei. Eu preciso provar que eu sou capaz de transgredir a lei, inclusive as leis da sociedade, em benefício do seu próprio prazer.
Por isso que na psicanálise a gente usa o termo gozo, né, que vai além do desejo, excede o desejo. Então, esse desejo não é mais mediado, interditado pela função do pai, ok? Isso é bem interessante, porque aí tem todos esses traços estruturais que são importantes a gente entender uma estrutura perversa. Então, os traços estruturais começam a aparecer, né, de não aceitar regras, de contestar, as repetições acontecem, a questão da castração, que é o final do complexo de Édipo, não existe. Existe, mas não é aceito. A simbiose com a mãe é muito próxima. A mãe protege todo tipo de transgressão. O que é transgressão? Ultrapassar os limites impostos pela sociedade. A criança, desde cedo, começa a perceber que é possível transgredir em benefício daquilo que eu quero. Eu vou ter alguém que me protege. A mãe, o pai protege, né? Exerce ali uma função, mesmo que seja nula, ele, sabendo que está errado, como eu falei, ele passa o pano por cima. Então, quer dizer que a lei sempre existiu. A transgressão, ela passa a ser uma via privilegiada. E só existe uma estrutura perversa porque existe uma condição de transgredir. Existem leis e ordens para ser transgredidas. Então, quer dizer que se não tivesse leis, talvez teria um outro tipo de estrutura, talvez a gente voltaria à idade da caverna. Mas se existe a lei, se existe o perverso, é porque existe uma lei para ser transgredido. Transgredido em benefício daquilo que eu desejo. Sabendo que existe essa lei, uma outra palavrinha importante para entender a estrutura perversa, a denegação. Ou seja, eu estou atribuindo aqui um falo imaginário de quem não deveria ter. Ou seja, a criança atribui, por causa dessa simbiose, toda autoridade e poder para a mãe. É só vocês assistirem qualquer filme que fala de perversão. Pode notar, está muito ligado com uma forte conexão com a mãe e a ausência nula da figura e da função do pai. Aquele filme Monstro, né, o Monstro, que ficou bem famoso, é de Green, né, se não me engano. Notem, a figura central é a mãe é a autoridade, mesmo que ela não esteja presente no campo do imaginário, ela está lá dizendo o tempo todo o que tem para fazer, o que tem que falar, o que tem que, como que deve reagir. A mãe passa a ser a lei, essa lei universal. Aí é a palavra denegação. Eu sei que existe a lei da sociedade, mas quem prevalece esta questão agora é aquela que exerce, aquela que é toda poderosa, aquela que não foi feito corte, então prevaleceu com essa simbiose. Tudo isso que eu estou falando, evidente, é uma metáfora para vocês entenderem que existe aqui um complexo de Édipo, um complexo de castração, que o pai deveria exercer uma função importante, que é interditar tudo isso que nós estamos falando. A pergunta é importante a função paterna na estrutura perversa? Com certeza. Se esta função, não estou dizendo do pai, mas a função que vocês já viram falar aqui, entenderam, que é de interditar o desejo dessa criança, se isto fracassar ou parcialmente não ter o efeito que deveria ter, o perverso, então, usa esse ponto, e a partir desse ponto, que a gente chama, então, pelo Lacan, do nome do pai, que é associado ao complexo de Édipo, que deveria operar na psique daquele indivíduo de interditá-lo, ele passa, então, a ser apenas um ponto de entendimento, mas esse ponto de entendimento, ou seja, essa função paterna nula, eu faço tudo aquilo que eu quero. E a mãe, então, vai conservar esta posição que ela vai aprovar tudo aquilo que a criança fizer. É como se a mãe emprestasse a função do pai, não desapareceu a função, existe a proibição, mas o perverso, ele quer transgredir em benefício do seu desejo, como eu mencionei para vocês. Como eu mencionei, a lei do desejo agora impera sobre a lei, sobre a realidade, sobre a sociedade. Então, é aquela pessoa que vai fazer tudo para transgredir. Por isso que nós entendemos que o perverso é uma estrutura de personalidade, é uma estrutura do psiquismo. Em resumo, né, entender que quando a gente fala de perverso, nós estamos compreendendo aqui como que este indivíduo se posiciona diante do complexo de Édipo
e do complexo de castração, ok? Então, para entender a perversão, nós primeiro também precisamos entender o complexo de Édipo. Então, é um arranjo muito bem feito aqui que acontece nessas estruturas, porque sabendo que existe lei, eu vou desafiá-la, eu vou transgredi-la para benefício próprio, para cúmplice do meu próprio desejo. No campo do imaginário, a mãe fálica está ali atuando porque ela está autorizando a criança a fazer tudo isso. Veja, não estou falando aqui do ato sexual, porque a gente também pode caminhar para falar de perversão pelo ato sexual que é desviante, que também pode acontecer. Por isso que a perversão está sempre conectada com um ato de desviante, né, da sexualidade, porque está associado aos meus desejos, que não teve limites também. Ok, sabendo dessa estrutura, aí nós entramos num outro contexto, que é importante a gente falar aqui, só para ficar esclarecido, que é a perversidade. No caso se fala que a psicopatia ela não tem cura, e a pessoa nasce com ela, né? Nesse caso, a função paterna agindo, sendo né, tendo uma função realmente eficiente, ela barraria isso? Quando a gente fala de psicopata ou sociopata, por isso que eu fiz questão de mencionar, são termos da psiquiatria e da psicologia. No contexto teórico, é evidente que eles vão ter uma compreensão diferente dessas questões. É muito mais... Veja como é delicado, porque é muito semelhante, porque sociopata está associado a fatores ambientais, a traumas, a um contexto social, pode estar associado aqui a fatores biológicos, a questões emocionais que foram também perturbadas. São termos diferentes, é isso que eu quero dizer para vocês. O que nós estamos falando aqui é que, de forma geral, nós temos que entender que os perversos, a estrutura perversa, ela pode aparecer em qualquer outro tipo de personalidade, fazendo a ponte, inclusive, no psicopata e no sociopata, porque ambos podem cometer atos de perversidade, ok? Só que um comete atos de perversidade de forma impulsiva, o caráter impulsivo aqui a gente também estuda, e você vê que está muito ligado com a pulsão, é o instinto, né? É a instabilidade emocional, e nessa instabilidade emocional eu posso cometer atos de perversidade, de maldade, de crueldade. O próprio dicionário diz, né, perversidade se refere a isso, mas não necessariamente ele é um perverso. Ele tem atos de perversidade. Olhem como é diferente, no sentido clínico, né, para a gente entender. Okay? O psicopata já tem uma frieza emocional, ele é calculista, ele manipula, ele é ardiloso, ele vai pegando, como é que é o jargão popular, pegando pelas beiradas para conseguir aquilo que ele quer. E nem por isso ele pode ser perverso. É muito interessante, né? Porque são termos e são jargões aqui que a gente utiliza. Na psiquiatria, um pouco diferente da questão da psicanálise. A gente está vendo aqui a origem, né, a estrutura, e essa estrutura que nós estamos falando da perversão pode aparecer em qualquer outro tipo de estrutura, inclusive dos estudos da psiquiatria e da psicologia, inclusive. Quer dizer que ambos, psicopata e sociopata, podem agir de forma perversa. Pelo ponto de vista teórico, a gente está falando aqui que a estrutura perversa pode ter em todas as outras estruturas, né, e são termos, são conceitos. Para nós é uma estrutura. Estrutura, ou seja, desde quando a criança nasce, ela já pode estar caminhando para organizar-se diante dessa estrutura. Mas aí, se não tivesse a falha... Exato. Isso não iria aflorar, isso não iria se desenvolver. Exato, porque, como eu mencionei, pelo viés da psiquiatria e da psicologia, existem outros fatores ambientais que também podem levar à sociopatia. Claro que também a gente não descarta o ambiente que a criança vive, né? Mas são vieses diferentes de entendimento. Aqui nós estamos falando da gênese, né, da origem, o campo de uma linguagem, o campo da função paterna. Falha na função paterna, falha em que essa função deveria barrar, limitar, inibir, ou a palavra que nós usamos lá na psicanálise, reprimir
recalcar o desejo. Se houver falhas, e a criança vai responder a essas falhas, ela vai perceber que existe ali a figura do pai, a figura da mãe, mas eu posso transgredir tudo aquilo que for possível, e eu sei que alguém vai me proteger, alguém vai autorizar. Lembrando, a função autoriza ou interdita, quer dizer que eu coloco limites, só que nessas falhas pode acontecer de não ter limites desde cedo. Aí depois vem os fatores ambientais que vão também potencializar aquilo que já era estrutural. E vejo, nem sempre, viu? Aquela outra série do serial killer lá americano, Dembler, se não me engano, lembra dele, dessa série? Você via o pai complacente, você via uma mãe totalmente desorganizada psicologicamente, e ele tinha um irmão. O irmão não se tornou daquele jeito, foi esta pessoa em si. Por isso que eu falei, depende também de como que a criança responde a todas essas falhas. Esse é um ponto importante. A gente também tem que entender como que a criança vai articular diante disso que está acontecendo. Então, a estrutura, nós já temos aqui uma base para entender. Agora vem uma outra palavra que é importante, que muita gente confunde, a perversidade. Quando a gente fala de perversidade, é o ato em si, é a maldade em si, né? Existe aqui, não mais associado à estrutura, mas associado a um tipo de comportamento que está mais conectado com aspectos morais. Por isso que a gente sempre vai fazer uma ligação de pessoas que cometem atos assim que para nós é extremamente assombroso, porque está ali muito conectado com crueldade, com sadismo, com manipulações, com frieza diante do sofrimento alheio. Eu não sinto nada. Este ato de perversidade também pode aparecer em qualquer estrutura. Se nós pararmos e refletirmos, provavelmente, em um momento ou outro, a gente também já teve um pensamento maldoso, a vontade de esganar alguém. Não é assim? É estrutural. Mas por que nós não fazemos? Porque nós temos aqui uma outra estrutura neurótica que sobressai. A gente compreende o que é certo e o que é errado. Para essas pessoas, elas também compreendem, mas elas querem ver no que vai dar. Ou seja, elas transgridem. Por isso que um ato de maldade pode aparecer em qualquer pessoa também, inclusive nos perversos. Em resumo, entender que quando a gente falar de perverso, toda vez que transgride para atender um objetivo específico, para atender aquilo que eu quero, isso já é uma transgressão. Eu sei que está errado, mas vou lá e faço. Não necessariamente eu sou mal por causa disso. Exemplo que eu gosto de passar para vocês é para entender que a gente pode transgredir e não sendo mal. Uma noite escura, no final de semana, um semáforo, aquele certinho vai ficar ali no semáforo. Pode correr o risco de ser assaltado ou não. Eu pensando nisso, eu vou lá e transgrido uma lei. Eu passo o sinal vermelho, eu sei que não vai acontecer nada, mas eu estou ultrapassando o que é certo. Mas eu também posso correr o risco de ser certinho e também ter outras consequências. Percebem o que é uma transgressão? Eu sei que existe a lei, a regra. Agora, perverso e o ato de perversidade, isso é identificado desde cedo também. Existe estudo do FBI, inclusive, que acho que 80% de crianças que maltrataram animais, eles podem ter ali um caminho à margem da lei, os marginais. Muito conectado, né, com esses atos de maldade. Sabendo disso, por saber que existe uma estrutura perversa, quer dizer que o ato da maldade não depende da intensidade e da crueldade apenas, mas é como que aquela pessoa lidou com aquela situação. Por isso que vocês veem assim que a pessoa que fez uma crueldade não tem sentimento nenhum daquilo que fez. Aí tem que investigar para ver se a função paterna também teve falhas. Como que essa criança desde cedo lidou com a autorização, o desejo, tudo foi dado, né? Tudo foi possível, e a criança não aprendeu desde cedo limites. Aí começa a ter atos para transgredir, mas aí começa a ter atos com maldade e crueldade. Onde que começa tudo isso? Na estrutura
perversa. Ou seja, é o modo como que esse indivíduo responde àquela cena edípica, a cena da castração, a função da mãe, a função do pai, como é que está estruturado tudo isso. Para nós, na psicanálise, a gente dá muito valor, muita importância a essa gênese, né? Essa estrutura de como que começou tudo isso. Se a criança, desde cedo, ela encontra os limites, os pais autorizam ou interditam, ou seja, colocam um limite na criança, ela entende a lei, ela entende a castração, ela diferencia os sexos. Olha como é estruturante, é psicologicamente estruturante essa função. Uma criança que entra no campo da perversão e depois na perversidade, cometendo atos cruéis, é porque alguém colocou ela numa completude que ela não corresponde à falta, ela não sabe o que é falta, é sempre excesso, é sempre prazer, é sempre gozo. Aí começa a cometer atos em relação ao outro, inclusive com atos de crueldade depois. O que eu quero dizer é que a perversidade, por ser um ato, é um efeito da perversão. É uma forma de como que esse indivíduo vai se comportar diante de certas situações, sem atitudes, sem a masculinidade, os príncipes, né? A mãe coloca realmente a criança nesse pedestal. Se eu percebo a perversidade enquanto fato isolado, como um ato ligado ao sentimento de vingança, de injustiça, de ser vítima. Então, se não tiver ligado ao perverso, essa perversidade seria uma coisa mais isolada, como se a pessoa tivesse tido um gatilho para isso aí. Ela não tem o prazer de transgredir, né? Mas ela quer ver o outro sofrer, porque esse outro, ela está vendo como se esse outro causasse primeiro o sofrimento dela. É muito pontual, percebe que é muito pontual? O ato da crueldade, o ato transgressor é muito pontual. Pode estar ligado com vingança, justiça ou vitimismo? Pode. Então, aparece como uma resposta, inclusive narcísica, que depois tem que fazer essa ligação. Ou um ressentimento, ou uma forma, o ato cruel passa a ser uma forma de revidar ou de punir aquilo que me causou, alguém que me causou mal, digamos assim. É uma forma de punição mesmo. Estou punindo minha mãe e meu pai e estou fazendo isso como ato de vingança. Ou eu considero que o que eu estou fazendo, mesmo sendo cruel, é um ato de justiça, é um ato de reparar algo. É o dente por dente, né? É a lei do talhão, né? Tem a lei do talhão, é dente por dente, olho por olho, né? Só que este ato sempre vai ter uma vítima. Vai ter um objeto que vai ser ali o objeto usado para o meu gozo, meus excessos, o meu prazer. Tem um alvo, digamos assim. Também está muito conectado com sadismo e masoquismo, né? O sadismo e o masoquismo não associado ao ato sexual, mas na função de querer causar o sofrimento, o outro objeto escolhido na função de sofrer diante das minhas mãos. Também está conectado nessa situação. Vejam, o que a Maria Fernanda perguntou é importante, porque é um ato que nem sempre está associado com outras estruturas. E tem pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos, cometendo atos cruéis. Veja como é muito complexo, né? Você dizer que é só isso e ponto final e pronto. Ok? Carla? Eu estava lembrando aqui que, com crianças, a gente fala muito da teoria da mente, né, para as crianças autistas, que é essa capacidade de entender que o outro tem sentimentos que são diferentes dele, de se colocar no lugar do outro. Que a criança autista vai ter dificuldade e tal. Mas aí, nesse caso, se a gente tem... Isso é desenvolvido a partir dos 2 anos, mais ou menos, vai se aprimorando. E é desenvolvido, basicamente, inicialmente em casa, né? Com a função materna e paterna. Independente da patologia ou não, do autismo ou não, essas pessoas com ato de perversidade, basicamente, pensar que essa teoria da mente não foi desenvolvida lá atrás.
né? Ou pela falha na função materna e paterna. Sim. Tem essa capacidade que a gente olha alguns atos e diz como que a pessoa faz isso, mas não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Tem vários contextos aqui, né? Só que aí já entra também num outro campo de conhecimento, mais para o lado da cognição, das funções afetivas, que também está muito ligado com a empatia, se colocar no lugar do outro, como você menciona. Não é porque a pessoa ela não sabe o que está fazendo, ela só não tem os laços afetivos que provavelmente foram falhos, foram corrompidos. Mesmo que seja um comportamento isolado, porque usa de situações de crueldade, de maldade, e isso que é interessante na estrutura, né? Porque mesmo compreendendo o sofrimento que eu vou causar no objeto que foi escolhido, mesmo assim eu vou transgredir e vou agir, porque eu sei que tem alguém que vai me dar suporte. Casos típicos que nós vimos recentemente, mãe e pai protegendo o ato cruel, premiando ainda, né? Quer dizer que esta falha de empatia, desses laços, né, desses afetos, provavelmente teve falhas também nas funções paternas, na função da mãe e do pai. Houve falhas, só que os pais, como eu falei, eles não se sentem culpados depois que acontece, mas eles não sabem por que aconteceu. É aquela mãe que vai dizer assim, aonde foi que eu errei? E nunca vai assumir que provavelmente pode ter ali uma falha na própria maternagem, né? Aí já entra em outras teorias, para vocês verem como é bem complexo tudo isso. Eu posso pensar nos atos de perversidade como uma busca de prazer? Sim, é o que nós falamos, os excessos, o gozo. Só que o ato da perversidade, certas formas de prazer, eu trato com crueldade, eu instrumentalizo, eu uso de frieza, falta de empatia, porque eu quero ver o resultado de tudo isso. É o meu produto, é o meu ato, né, que vai trazer ali um benefício para o meu gozo, meu desejo, meus excessos. Perversidade é esse ato que é cometido. Mas a estrutura a gente vê também que houve falhas nas funções. A estrutura é perversa. A perversidade está muito ligada com o perverso, mas nem sempre o perverso vai cometer atos de crueldade. Isso é importante deixar bem claro. Tudo bem para vocês? Albanise, Sandra? Os outros colegas já estão mais tempo na área, fica mais fácil, né? Mas vamos lá, perguntas. Maria Fernanda? O caso Epstein, não sei se estou pronunciando direito, se é Epstein ou Epstein, ele é um perverso? Eu não conheço esse caso. Eu não sei qual se é uma série, se é um caso real. Não, professor, o que está passando, está muito na internet agora. Várias figuras políticas envolvidas com o caso de abuso sexual infantil, mulheres, numa ilha, com grandes nomes envolvidos. Eu percebo assim um perverso, né? Alguém que tem um prazer em transgredir e que usa, inclusive, o prazer do outro para, através disso, conseguir mais poder. Sim. Só que eu não sei se a gente pode olhar ele como perverso ou como psicopata. Depende da abordagem que você quer usar. Novamente, na psicanálise a gente vê como uma estrutura, porque tem uma origem. A origem nós mencionamos aqui hoje um pouquinho, falando das falhas, das funções do pai, e essa simbiose com a mãe, que ocupa o lugar, né, do pai. O pai complacente. A origem está aqui. Agora, tem outros fatores que podem levar também a essas questões. Aí é questão mesmo de área de conhecimento. Se a gente for pelo viés da psiquiatria, vocês vão ver que tem outros componentes que vão ajudar a complementar aqui aquilo que nós estamos falando, é evidente.
Ok? Esses comportamentos abusivos nem sempre pode estar associado à estrutura que nós estudamos. E, da mesma forma, a estrutura perversa pode estar em todas as outras patologias. É muito complexo definir uma coisa por si só. Ele não tinha limites, né? Eu acho que está bem Exatamente. relacionado à estrutura perversa. Sim, Eu acho que ali tem talvez, não sei, Fernanda, eu vejo, olhando pelo lado da psicanálise, eu vejo a perversão, eu vejo a perversidade e eu vejo o narcisismo. Porque está muito ligado tudo isso. O quanto que ele conseguiu envolver tanta gente. Sim. Trazer tanta gente. Não foi só um ato dele, ele fazer. Tudo bem, agora vejam, a gente não está seguindo para o caminho da sexualidade, porque a sexualidade, quando ela é desviada, há uma transgressão da sexualidade que deveria ser normal, ela foi desviada. O início do estudo da perversão foi através da sexualidade. Quer dizer que atos de pedofilia, de necrofilia, tem um outro termo, que o termo jargão popular é o bestialismo, esses atos são atos desviados da sexualidade. Por isso que a gente chama também de parafilias, que são atos de perversidade, atos perversos, porque teve um desvio da sexualidade que era para ser normal. Se teve desvio, está transgredindo. Agora, pedofilia, necrofilia e zoofilia, lembrei o nome, são rigidamente punidos por lei. Inclusive no Brasil. É crime. São esses 3 crimes que correspondem aos atos perversos de sexualidade, as parafilias. Só para vocês saberem, tem mais de 200 tipos de parafilias, de atos sexuais perversos que desviam o comportamento que a sociedade diz que é normal, nesse sentido, né? Tudo que foge da normalidade é um ato desviado, é um ato que foi transgredido. Pode ter perversão aqui? Com certeza. Pode ter perversidade? Depende. Agora, um outro caminho, né, para conversar. Veja como vai longe falar de perversão, porque se a gente for falar de parafilia, se eu contar para vocês situações aqui, vocês vão ficar chocados. Tem parafilias em que uma das pessoas que é a vítima, pesquisem depois se quiserem, tem pessoas que têm prazer, sentem um prazer sexual cortando partes do corpo. Só sente prazer desta forma. Então, são atos desviantes, né? Parafilias e por aí vai. É um campo muito amplo para falar em uma hora, é evidente. É evidente que casos assim repercutem mundialmente, né? Vão responder criminalmente por esses atos. Okay? É um assunto muito complexo, é muito amplo. Estudo associado aí para muitos encontros, porque nós não falamos aqui da relação com a angústia, nós não falamos da relação associada ao narcisismo, nós não falamos das encenações que o perverso faz, que o ato da perversidade também produz, nós não falamos da ambiguidade. Tem muitos temas aqui para a gente ainda falar há muito tempo sobre isso. Mas, assim, de forma geral, é importante, né, ter essa compreensão que existe ali uma falha na função edípica, em que a mãe assume o lugar do pai, no sentido da função. A criança, percebendo isso, ela responde, talvez, de forma diferente, negando, né, sabendo que existe a lei, negando e fazendo as suas transgressões. E alguém protege, alguém acha bonito, alguém prestigia, né? Como exemplos que nós vimos aí recentemente. A estrutura perversa não significa que é uma estrutura que está associado à perversidade. A perversidade é o comportamento, é o ato em si. Isso é importante também deixar claro. Eu dei vários exemplos aqui para vocês verem. Eu posso transgredir a lei de trânsito, mas eu não tenho maldade nisso. São questões que a gente vai amadurecendo cada vez mais, tá certo? A perversidade estaria ligada ao impulso da agressividade? Sim. A outra palavra que você mencionou que é importante, agressividade. É algo inato do ser humano. Sim. Mas o ambiente pode potencializar. Provavelmente,
crianças, adolescentes, adultos que cometem atos perversos e de perversidade, porque o ambiente também potencializou, ajudou aquilo que já era inato a ficar ainda mais potencializado. O ambiente realmente faz muita diferença. Mas, de forma geral, assim, uma criança que desde cedo começa a machucar animais, ela já está nesse caminho da perversidade. Pode se tornar um adolescente, um adulto que depois entra para o mundo da criminalidade. É fato estatístico isso. E aí, no caso, o ambiente pode, por exemplo, se for um ambiente, conforme o Winnicott fala, ambiente suficientemente bom, mesmo sendo suficientemente bom, isso pode falhar. Claro, pode falhar também. Suficientemente bom significa que é 100% perfeito. Ok? É aquela condição que aquela mãe, que aquela família tem em desenvolver de forma saudável a psique da criança. Não estou falando aqui de estrutura, né? O ambiente, a casa, a riqueza. Não, não é isso. É a estrutura psicológica que nós estamos falando. Ok? O perverso, ele transgride, ele se torna o objeto de desejo, né? Ele comete o ato, né? Em benefício do seu prazer, como eu mencionei para vocês. Ok? A Gênese a gente apontou hoje aqui, e acho que está bom, né? Para não estender muito. Okay? O que é esta lei denegada, né? Ele sabe que existe, mas ele transgride, de certa forma, de um momento ou outro, existe uma lógica, né, que eu vou transgredir para provar que eu sou capaz. É mais ou menos assim, e é assim que começa, depois começa a transgredir de forma diferente. A função paterna existe porque a criança percebe que existem as regras, as leis, as normas, mas mesmo assim ele vai lá e faz. Esse é o perverso, né? Em resumo, é aquela criança que nunca teve limite. Começa assim, né? E tem aqui uma lei que é percebida, ela é presente, mas ela sempre vai ser desafiada, transgredida, porque eu preciso provar que o que eu quero é mais importante do que isto. E eu não ligo para as consequências. Isso é uma forma de organização do desejo na psique da pessoa. Para vocês que já estudaram isto, né, é uma recordação, ou vai aprofundando, vai aprimorando. Para quem está começando, vejam como já tem aqui uma estrutura que se instala desde pequenininho, se houver falhas nas figuras parentais. Que como o grupo de estudo não é para estender muito, a gente dá uma pausa e em momento oportuno a gente volta a falar sobre isso. Tudo bem? Alguma pergunta? Albanise, Sandra? Por enquanto, só aprendendo. Muito bem. Nádia, quer falar algo? Eu atendo um menininho que ele teve complexo de Édipo bem acentuado desde os 5 aninhos. Eu estou atendendo ele até hoje. E qual a consequência que você observa? Está com 11 aninhos e agora começou a se masturbar. Uhum. Está muito acentuado demais ainda. Continua muito, muito elevado. Sim. É um trabalho bem difícil, né? Mas tem que ir escutando e trabalhando com a criança da forma que dá para fazer. Muito bem. Aline, ok, obrigado pela presença. A Tânia, quer falar algo? Edson? Não, a gente encerra aí. Não. Ok. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana. O carnaval vai até quarta, então quinta a gente tem normal encontro, tá bom? Ótimo. Até a próxima. Tchau, bom carnaval. Tchau, pessoal. Carnaval. Vai rasgar as fantasias, hein? Valeu. Um abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.